desde o texto que era radiofónico, escrito por uma mulher, na sequência daquilo que é a linha de identidade da Escola de Mulheres, mas, e isto é uma estreia do texto Aristoteles em Portugal, que é um trabalho, uma escrita bastante profunda, feminista, mas que ainda não teve, ao contrário de outras autoras que ainda assim a Escola de Mulheres já trouxe mais ao teatro e ao conhecimento, não está tratado em Portugal. Se calhar começando por ti, mas também atravessando um bocadinho os atores e quem teve outras responsabilidades noutras partes da peça, mas se calhar sobre a proposta deste texto, da temática. Não é só uma reescrita do Capuchinho Vermelho, porque há aqui várias histórias e várias abordagens ao lobisomem, há aqui vários cruzamentos a esta história da criança que cresce com lobos, não é? Uma mulher que cresce com... Não é só o Capuchinho Vermelho, mas... E então, a visão, talvez, o que é que tu propuseste, o que é que escolheste, o que é que vocês discutiram sobre este texto, nesta proposta? Pronto, a escolha, na verdade, não foi a primeira escolha. Um dos nomes que me veio imediatamente à cabeça foi a Gertrude Stein, porque é uma escritora que eu gosto imenso, que li bastantes peças e li as novelas, conheço bem o trabalho da Gertrude Stein. Não é assim tão representada também em Portugal. Tem uma escrita que me permitiria não afastar muito da minha zona mais abstrata, porque a sua escrita é um bocadinho abstrata, portanto permitia-me estar num território mais defendido que eu conheço melhor. O radiofónico também permitia, já lá vai. E depois, pesquisando mais sobre ela, percebi que havia assim umas adaptações para rádio de textos de Gertrude Stein. Comecei a ouvir aquelas adaptações, achei que muito engraçado. E a partir daí pensei, se eu fosse ver o que é que há mais escrito propositadamente para a rádio, porque aqueles textos não eram escritos propositadamente para a rádio. E descobri várias autoras, coisas um bocadinho menos profundas, algumas, mais radiofónicas, mais light entertainment, e descobri a Angela Carter. E comecei a ficar fascinado, comecei a ler as várias peças que ela tinha escrito propositadamente para a rádio. E depois acabei por eleger esta, entre outras que eram possíveis, mas esta também pelo número de atores que tínhamos já pensado que eu poderia utilizar nesta produção, nesta criação. Esta é boa, é uma boa peça para fazer. Depois tinha muitas indicações de sons. E que foi uma coisa que me fascinou, mas isto vai ser divertidíssimo. Eu queria divertir-me com estes 2 meses na escola de mulher. Disse-lhes logo, eu quero ter aqui um momento, vamos tratar coisas profundas também, mas tenho aqui um potencial lúdico que me interessa muito ter. Apetece-me estar numa zona de trabalho que me permita ter esse aspecto lúdico mais presente. E depois achei muito adequado também toda a questão da repressão da sexualidade feminina, nomeadamente na adolescência, e achei que era ainda um tema importante, apesar das coisas irem mudando, mas há certas questões que eu acho que continuam a ter que estar em cima da mesa e ser debatidas e ser equacionadas. E, portanto, foi um bocadinho por aí que chegámos a este texto. Depois, devo dizer, que posso perguntar já um bocado, a questão do storytelling, das várias narrativas dentro da narrativa, pensei logo que eram muito interessantes porque me permitiriam ter com o elenco abordagens diferentes e desdobrar as cenas em aspectos diferentes. Estarmos mais em rádio, já tinha a ideia de podermos usar vídeo, cheguei a pensar se tivéssemos também um estúdio fotográfico e, portanto, os figurinos surgiam daí, eles estarem a tentar, para além de dizer o texto, estarem a estudar que figuras é que poderiam compor. Portanto, permitia-me desdobrar o texto em muitas camadas. E essa ideia do storytelling, das histórias dentro das histórias, interessou-me também bastante. O
qual foi a discussão ou o debate sobre a proposta do conteúdo da temática que a Ângela Carter traz? Estas várias histórias contadas a partir de um texto que é pensado para a rádio. E, não sei, quer dizer porque é convidado o Francisco Carvalho? Sim, isso é importante. Isso é outro assunto. Isso é a gente. Então, o Francisco e a Fernanda Fernanda fez parte do percurso artístico do Francisco no seu início, o Reino Exílido, se não me engano, será 91, portanto, eles cruzaram-se muito cedo na vida de Francisco, relativamente cedo na vida da Fernanda, e mantiveram uma parceria regular durante alguns anos. Falarás melhor que eu, porque é com a Fernanda, não tem nada a ver comigo. Depois cruzámos numa encenação que eles partilharam da Carol Churchill, Uma Boca Cheia de Pássaros, em que aí sim eu entrava, estreei-me como atriz com um papel mais específico. Com Carol Churchill, sim. Até aí tinha feito só experiências ou de coro ou outro tipo de participação. E entretanto, com a morte de Fernanda e com a possibilidade e a necessidade da companhia se reinventar, no sentido de não vamos continuar a programar ou criar como se ela estivesse cá ou como ela faria, pronto, houve uma necessidade, e acho que com todo o sentido, de aproximar a programação e a linha da companhia da minha própria, da do Rui. Eu venho da dança, a minha formação é dança, e surgiu de uma forma muito presente desafiar o Francisco para encenar, que era específico, não é? Coreografar, para encenar para a companhia. Pronto, esse acho que tem a ver com o projeto de 4 anos que a companhia se propôs e com o futuro que a companhia pretende na sua linha programática, e, portanto, o Francisco aceitou e pôde, e foi muito bom, ficámos muito felizes. E entregámos-lhe também, não propusemos um texto, dissemos não, escolhe tu. Quisemos neste quadriênio entregar essa possibilidade aos desafios que foram feitos a pessoas fora da companhia, de poderem escolher um texto, sabendo que a companhia tem uma linha e, portanto, foi assim. Se me permite, eu gostaria só de acrescentar que nós, neste quadriênio 2023-2026, defendemos uma linha artística com uma temática global ao quadriênio, que é a memória. Por todas as razões, não há algumas. E a cada ano elegemos uma subtemática. No primeiro ano foi os clássicos, os trágicos, foi em 2023, tivemos o David Pereira Baixo a encenar tragédias clássicas, adaptações de tragédias clássicas. A Marta, que convidou a Lígia Soares para escrever um texto original para uma única atriz, inspirado na figura das mulheres trágicas. E em 2024, porque a Marta vem da dança e também... E o Rui também, como puderam constatar. Mas eu não sou bailarino. A questão aqui era, o ano de 2024, a nossa subtemática é o corpo. Daí fazermos muito sentido, para além da Marta vai ser a criadora da próxima produção da companhia, para além da Marta que vai ser a criadora da próxima produção, desafiar alguém que também viesse, e então fez-nos logo muito sentido ser Francisco, por todas as razões que já foram aqui partilhadas convosco. Esqueci desse tempo. Eu, quando falei com o Francisco, também, realmente, eu que acompanho a dança tão exaustivamente, apaguei a Fernanda de toda esta história e da assistência que ela fez. E não só ela, estou a ser dirigida por Francisco. Para mim, a ligação era a Mónica Lapa,
Depois eras tu e a Foi a Fernanda que primeira sempre- ligação. Sim, e estando nesse trânsito entre a dança com uma série de evocações de teatro, Sim. que eu acho que é muito diferente de dança-teatro, outra coisa, e a Fernanda tem algum lugar aí. Mas em relação a esta abordagem, então, da temática e do trabalho, sim, o que é que vocês discutiram à mesa, o que é que... Nós tivemos um pouco a dizer. Sim, já a mesa entre aspas. Francisco partiu logo para vamos para as datas. O que quer dizer? Foley. Vamos aí, começávamos sempre. Falar falem. Vamos Começava sempre com uma aulinha Uma linha de corpo. de corpo, Ah, claro. contávamos Tudo com em isso. jogo. Claro. E depois, a primeira grande mergulho foi no Foley, que também era novidade para todos nós. Foi uma macacada. Nós andávamos num subpalco e buscar tudo o que tínhamos, cacarecos, tudo por posição. Depois enlouquecemos todos em casa. Estávamos em casa, isto soa aqui. Soa nada. Mas pronto, andávamos nisto, foi uma opção, uma loucura. E então a Carla foi particularmente a Carla todos os dias vinha com uma proposta de uma coisa qualquer que ela tinha descoberto de som para produzir. E daí depois há um momento em que a Carla efetivamente segura o Foley sozinha, Foley de 5 ou de 6. Foley de... Isto é. Deixa-nos falar. Mas é importante explicar, pode-se não saber o que é que significa folga. Não é explicar. Não. Estamos à tua espera. Mas podem, A o conversa- programa tem que comprar o programa. Tem lá uma parte que é bastante explicativa, descritiva sobre o processo do fogo. É o nome dado à mistura de som que é feita essencialmente no cinema Sim. para A produção de som. para Sonorizar. não ter, ou seja, uma coisa é a captação de som, sei lá, de um comboio e depois esse comboio. A diferença entre mistura de som, não sei. Sim. Foi um senhor chamado Foley Sim. John Foley. e que começou a fazer som em estúdio para pintar os filmes com esse som. Isto não se fazia no teatro, não Também. Não era Também. técnica de produzir os sons. Nós em teatro acho que chamamos espaço. Já é muito Temos a contemporâneo. mania. Mas antigamente, quando também os sons de band e não sei o que, que se vinha precisamente com estas coisas, Sim, fazia porque escola a e Sim. RDP ainda tem parte do estúdio que é uma casa, não é? Para se usar as portas, as gavetas, mas tudo assim para ser usado numa cadeira. Já é um museu, já não é para ser. Mas nós passamos para o então dá mais também esta visão do conteúdo da própria peça teatral. Esta reescrita de uma lógica de conto de Os contos fadas, de fadas. voltar à sua gênese que eles têm, da simbologia. Eu vou ser muito franco, eu tive um baque quando Francisco partiu a primeira vez comigo e marcámos uma reunião de Zoom. E eu precisei, disse, Francisco, explica-me porquê este texto. Quando ele me argumenta tudo o que me argumentou, eu disse assim, está defendidíssimo. Estou convencidíssimo. Mas isso não quer dizer que tenha de convencer Não, as pessoas. estou a partilhar a minha e é isso. Gostava que a conversa não ficasse centralizada Sim, aqui, é. claro, e agora os colegas começassem a partilhar. Quando as outras pessoas vieram fazer a audição, o texto já estava definido e anunciado. Se anunciou a audição, anunciou-se. Mas eles não conheciam o texto. Sim. Não só isso. Outro. Compraste Desde o outro. conto, tu não sabias que íamos trabalhar a peça radiofónica. Não era Aquela peça que trabalhaste comigo. Na verdade, isto é o conto que deu origem a esta versão radiofónica e ao guião do filme do Name Jordan. O Name Jordan foi feito por ela. Foi uma chacada. Tanto que os detentores dos direitos da Inglaterra, quando autorizaram a tradução e a encenação do Francisco, autorizaram o conto. E queriam a adaptação. E eu tive que lhes explicar: não é o conto, é a peça radiofónica. E então. É porque, para vocês, como atores, fazer uma peça, eu volto a insistir que eu queria uma perspectiva sobre estas temáticas, esta simbologia do lobo,
que está muito também na ordem do dia, em termos de, novamente, questões feministas, a questão do patriarcado e da emancipação feminina novamente, e também da sociedade, que está associada a uma ideia de sociedade capitalista, pronto. Mas depois também tem uma peça com instituições que são diferentes porque é uma peça radiofónica. E a Sofia, desculpa lá. É a Sofia. Eu achei que tu estavas mesmo grávida. Maravilha. Pronto, quer dizer, gostava de perceber um bocadinho a vossa ligação e o que é que pensaste sobre a pertinência ou não, tanto das temáticas do texto como da própria estrutura que é proposta através deste texto radiofónico. O que é que isso faz a um autor? O que é que isso... Carla, tu és muito ativista, Sofia, desculpa-te. Podes falar, porque eu pensei que ninguém ia falar, eu estava só aqui por alguém, mas podes falar, Sofia. Pronto, então vamos direto ao assunto, porque a grande mancha da peça é a emancipação da mulher e o grito e a tomada de posição. E eu acho que isso é assim a principal, o que mais cativa quando li a peça e também ao trabalhar. E depois, por exemplo, com a introdução da noiva, de uma situação de casamento típico em que ela não é típica, isto pensando à época. Sim, Essa, 1980 também. sim. Isto para dar um exemplo da noiva, essa é assim a principal quadra, que eu acho que existe na peça aqui também que existe. Queres falar do último? Pois, há aqui várias questões e o que me interessou e acho que também nos motivou a todos, além de lá, trabalhar com o Francisco Camacho. Sabíamos que seria uma abordagem, digamos, que não seria clássica, não é? De decorar, levar, depois lá está o teu texto, entre a esquerda alta, destas, sai, esquerda abaixo, não é? Pronto, devia haver um processo criativo com tudo o que implica deste ato que é a liberdade de criação, que é um salto para o desconhecido, para não estarmos já a pensar nos resultados, o que é que vai ser, o que é que não vai ser, porque o capitalismo trouxe muito isso. Infelizmente, porque, pronto, vamos falar de dinheiro, não é? Mas, havendo cada vez menos... Não, os apoios, pronto, não, é que isto também afeta a que o tempo de criação, né, de ensaio, seja curto, então, às vezes, não estou a falar aqui, mas é muito fácil sermos coagidos a tempos atuais, mas é qualquer coisa que funciona, ou que não é? Pronto, ou seja, havia esse interesse do processo e depois interessou-me também muito este twist que há aqui na história, não é? No final, o Capuchinho, ela quer o lobo, não é? Ela não vai ali tipo, não, eu quero ir ter... Ela quer ir para a floresta, ela quer conhecer esse perigo, ou quer, lá está, não ser um perigo, porque há muito a nossa sociedade, pronto, europeia, ocidental, branca, blá, com esta uma educação que temos de que a mulher é sempre, não é? Pronto, ainda há pouco tempo, não é? Naquela história do juiz, que não condenou o outro, mas suspeito que ela estava de mini-saia, não é? Portanto, isto é muito recente, não é? As mulheres, e sobretudo, então, aqui nesta peça, com esta miúda que está, nós depois também resolvemos, também não, apesar de ser uma miúda, mas depois o Francisco disse, não, vocês têm a idade que têm, porque no início, pois é, mas espera, porque se temos a idade que temos, então também não vamos estar aqui a fazer de inocentes, não é? Mas nós todos e todas, não é? Sabemos o que é o jogo da sedução e, sobretudo, quando o jogo está demasiado dominado pelas
pelos preconceitos ou pelas regras do patriarcado e porquê então, não é, fazer esse jogo? Ou porque não então subverter esse jogo, ou essa linguagem, ou recriá-la, lá está, ou não fazer de tudo, não é? Estamos em pé de igualdade. E acho que a Ângela Carter também, outro desafio interessante que tem no espetáculo, neste texto, além deste twist da Capuchinho que depois ela quer, não é? E acho que ela projeta, a Ângela Carter escreveu sobre isso, que no fundo ela projetou sobre o lobo a própria líbido da Capuchinho e esse autoconhecimento dela enquanto mulher, da sua líbido e da sua vida sexual, porque nós também somos seres sexuais, não é? E às vezes faz-se um bicho de sete cabeças, às vezes sempre, não é? Do sexo. Quando, não é? We're all mammals, somos todos mamíferos, portanto, nós os lobos. Mas esta carta, só para terminar, também me interessou e acho que também a nós nos interessou falarmos sobre isso, sobre este lado animal e o lobo também ser, no fundo, tudo aquilo que se projeta no animal como algo de irracional, como algo de bestialidade, de besta, e de como isso também pode ser uma ideia desconstruída e como a nossa, digamos, intuição animal também é uma coisa boa, não há partida, não é porque é que nós temos que separar, lá está, a nossa cultura, a cabeça do corpo. Aliás, a tua noção de que o animal é já uma ideia de preconceito. Sim. São desmontadas, mas o lobo surge como um símbolo de medo, mas que é desconstruído também nessa frase, quando ela diz eu desfiz-me do medo. Sim. Eu acho que também, a nível de sociedade, para além da questão feminista, para além da questão da perspectiva feminina, para além dessa ligação aos contos fáteis ou toda a simbologia associada à sexualidade e tudo mais, há também esta coisa de... A criança selvagem. Essa história não está ali por acaso, não é? Sim, e realmente todas estas são construções que atribuímos categorias ao animal que, pronto, ou seja, quando é mais irracional, que estão todas a ser disputadas hoje neste propósito. Como a criança selvagem, por isso mesmo. Estamos todos ligados e estamos todos ligados a não separar. Eu acho que aqui também está isso, não sei. Sim, essa questão foi falada. Nós não discutíamos muito em termos dramaturgicos, não é essa a aproximação do Francisco, nem houve grande necessidade, a não ser quando às vezes tropeçávamos em algumas palavras ou alguns conceitos, mas não é no modo de trabalho, é mais no fazer, que também é ótimo, porque é isso também, de repente, nos confrontamos com algumas coisas, mas a compreensão que isto é muito mais do que uma questão feminista, não é? A questão que já é, não, que é, não é para furtar, está lá, não há como, está entregue nas palavras, não é? Não é preciso reforçar a questão do primitivo, do primordial, do nosso ser animal, essa é que, agora é já uma opinião bastante pessoal, para mim é muito interessante. Pronto, é a questão de não é não ter medo, é enfrentar o medo. E o que é que isso implica em termos de confronto, ou de consciencialização, ou de libertação. Libertação de preconceitos, porque se desmontares essa expectativa, dás uma hipótese que as coisas não sejam. E é também em relação com o outro, com o desconhecido. Com o desconhecido, Com todas essas. Ao mesmo tempo, mais que uma dramaturgia esquemática, como se nós estivéssemos primeiro a organizar como é que as coisas estão, e então isto deve bater certo com aquilo, na verdade eu acho que a dramaturgia surgiu com o trabalho, à medida que iam surgindo as questões, porque elas iam sendo resolvidas, mas não, isto não parece bem, isto parece... Nós íamos encontrando caminhos que de repente trabalhando aos poucos, se iam adequando a qualquer coisa que fazia mais sentido. Por exemplo, a questão da frente final é uma delas, mas a mesma questão do vídeo, outra, que são ali mais
pormenores, coisas como, por exemplo, ela não fica com o lobo homem, ela fica com o lobo lobo. Como é que nós depois, o que é que isto quer dizer, como é que nós pegamos nisto, de facto isto se efetiva? Eu acho que essas decisões, mais do que ser uma questão de vamos para a mesa e vamos decidir a dramaturgia isto e vamos decidir a coisa, é fazer. E tomando opções nisso também, não é? Acho que foi mesmo esse dramaturgicamente foi esse o processo, de encontrar essa dramaturgia que fazia sentido isto tudo no trabalho, que surgia, nas cenas que surgiam. Nós não fizemos, só para o Vitor está a dizer, eu não parti de uma pré-distribuição dos papéis e das falas. Passámos todos por tudo. Eles improvisaram, experimentaram, fizemos várias tentativas, várias distribuições, às vezes pré-decididas, às vezes nem isso, eles mandavam-se para a frente e tentavam uma parte. Foi terrível quando ele começou a dizer assim: epá, vocês têm que começar a fixar o texto. Como? Fixam todo. Não, depois sentámos todos um dia e dizer assim: houve lá muito louco. Que isso, tipo, amigos, vamos ter que decorar tudo Todos todos. chegámos nessa. Ok, vamos ter que decorar tudo todos, porque senão. Mas depois a coisa foi afunilar, Foi. evidentemente. Claro. Mas, pronto, de qualquer forma, eu estou aqui quase a fazer uma condição de conversa como se fosse um teatro convencional e que tivessem passado por todas essas fases convencionais do teatro convencional. Pronto, e não se. Raramente já é, mas quando é, eu digo, tu não, e esta peça não. Portanto, esta peça radiofónica tem instruções de sons. São essas são medidas cálidas. Sim. O resto, como é que eles se movimentam, quem são, não tem nada. Foi tudo, portanto, tu na verdade fizeste batota. Fizeste o que é para inventar, não é? Sim. Em E o texto escrito. Fomos muito respeitadores. Mas não tinhas ido às cálidas, nem tinhas solta. Em termos da construção física, Sim. Pronto, eu sei que tu tens uma abordagem do facto de há aqui elementos interessantes que têm a ver com ser sonoro e não ser visual. Sim. Isto é um momento que tu trabalhaste. Mas é verdade que a construção física é toda material e física mesmo de movimento, de boca, se calhar não foi só tu, mas imagino que tenha sido bastante bom. Todo de movimento, de composição de personagens, de como é que se movem, até da movimentação e da presença em cena para manipular os objetos. Inclusive o próprio espaço cénico, que é visível, Sim, que vai sendo revelado. Sim. Foi proposta toda do Francisco, ou seja, permite-me, Francisco, corrigir se eu estiver errado, o Francisco quis partir desse universo particular que é a peça radiofónica, que é como é entregue o espetáculo no início. Tu corre. O espectador apenas ouve. Imagina na sua cabeça tudo. E ele vai começando a revelar aos poucos o universo que é interessado ir revelando. E vai àqueles mundos todos e esta proposta de espaço cenográfico prende-se muito com os estúdios de Foley que ele pesquisou, que ele andou a perceber, até chegar ao que era possível neste espaço também construir e elaborar. Mas aí, o Francisco partiu muito disto de ir revelando aos poucos o que é este universo de uma possível, de uma peça radiofónica, em concreto, que é esta, mas uma possível realidade. Sim. E também vou tentar fazer usar as duas coisas, não é? A parte invisível, a parte de isso te interessar trabalhar. Sim. Portanto, haver aqui um espaço sonoro de imaginação que fazias, mas também eu estou aqui a meter a alfinetada naquela área que nós falamos mais, que é teres aqui um espaço para movimento. Pois. Tornar visível que nós não tínhamos instruções. Não tinha instruções. Então, E ao ser uma peça radiofónica que não tem essas indicações todas, isso fizeste batota. posso criar como em aulas de reiki. Sim, porque fala-me assim de... Sim. E é muito labiríntico também. Sim, tem aquelas histórias todas dentro da história. E o espaço também é bastante. Sim.
E desta forma que o Rui está a dizer que vai escrevendo para as pessoas irem acedendo à história e à imagem, Sim. quanto mais revelando materialmente, também é nas surpresas que vocês começam com aqueles macacos, portanto, estão Mais técnicos, mais neutros, é um Sim. uniforme, e depois há um momento que também se vai. começam a aparecer as tentativas de construir uma Isto parece personagem. que é bastante dramaturgicamente muito sólido. Ainda bem. Não foi por acaso. Nós somos exploradores. Como é que fizeste sem convivência? Olha, Os movimentos são dele. Eles é que criaram as danças. Eu depois dou assim umas indicações, mas é muito coisas deles. O processo foi um bocado ele propor exercícios, improvisações e vais abrindo espaço. E depois vais percebendo que o Rui se dá melhor ali numa zona, a Marta dá-se melhor ali noutra. E vais por aí fora, vais abrindo esses espaços, vais respeitando um bocadinho que as características de cada um, sendo que depois há coisas que eu também gosto mais ou gosto menos, portanto, que me interessam mais ou me interessam menos. Tipo o quê? A mim interessa menos, não vou dizer. Não sei, me interessam tantas coisas, é que eu acho que a peça passa por tantas camadas, não é? Passa pelo escuro, isso são só vozes e estás ali naquelas vozes, como termina com a voz muito radiofónica do Rui Malheiro, que eu adoro este final, assim, que é que volta, é um regresso ao que é uma peça radiofónica, mas pelo meio temos os delírios do Carlos Malvarez, fantásticos, de showbiz, praticamente. Mas é tal coisa, aquela parte lá atrás, o movimento de corpo, pronto, parece uma coisa tua, é dele, pronto. Escolheu, não é? Quer dizer, fez a audição e nós não queremos dizer que estás tipo. E fizemos algum trabalho de improvisação e tivemos um treino físico, fomos fazendo diariamente. Portanto, vais contaminando um bocadinho e esperas que a contaminação. E depois tu vais dizendo, eu vou dizendo. E depois a Marta está aqui mais neste lugar, agarrou aqui mais este lugar de quase interface com o público. Não começa ela, começa o Carlos, mas depois está um bocadinho ela a agarrar-se aqui até ao fim. E portanto, vais posicionando estas peças para fazer cumprirem esses lugares e permitindo que cada um tenha um bocadinho uma identidade que seja diferenciada das outras pessoas e que, portanto, quando olhas para um, olhas para o outro, mesmo que quando eles trocam de lugar, e como a Carla e a Marta fazem muito claramente aqui, não é? Quando estão aqui nesta luta, que a Carla começa Luta pela voz. Sim, por ter voz. a Carla começa da avó e depois acaba em capuchinho e a Marta começa Capuchinho acaba em mãe e há ali uma troca, mas mesmo com essa troca, não sei, eu acho que ficamos com imagens claras destas pessoas que estão aqui. Não das personagens completamente, mas destes atores e destas atrizes. Pronto, porque a mim interessava que os atores e as atrizes estivessem cá também para além das personagens. Sim, eu concordo completamente. E estava a pensar nesse momento, como em outros, também qual foi o trabalho de jogar com intencionalidades do texto. Porque, sendo um texto radiofónico, não sei se tem instruções de como é dito. Mas este momento aqui, de repente, coisas que não sempre estão a livrar, que é comida, não sei o quê, torna-se quase uma luta, não é? E há outros momentos, também ali atrás, do Carlos e a Sofia, ou seja, há um jogo com como se diz, que eu imagino que cria ambiguidade sobre o que é que está a ser dito. Exato. E daí estás também a compor sobre. Podes não ter escrito, mas estás a compor sobre as intencionalidades. Sim, eu queria desconstruir. Pronto, a minha zona de trabalho era muito desconstrutiva e eu queria desconstruir um bocado o texto. Queria respeitar o texto, mas queria também desconstruí-lo. E por isso não queria dar as coisas só na narrativa
na sua essência narrativa, queria dar outras possibilidades de outras leituras e de abrir outro olhar sobre elas. Aqui, obviamente, a mãe e a avó e o capuchinho não estão em luta no texto. Sim, pode Mas aqui ser. é uma... Para mim foi muito evidente isso. Para mim, eu queria puxar aqui um bocadinho a questão de como é que, às vezes, as próprias figuras femininas perpetuam o patriarcado e perpetuam o lado repressor que é imposto pelo masculino, mas depois é ecoado no comportamento e nas atitudes das mulheres de família. Pronto, e, portanto, queríamos trabalhar aqui esse jogo. Ou, nessa mesma opção, porque é que as primeiras vozes que ouvimos da voz são sempre vozes de homens. É o Rui e é o Vítor que fazem as avós. E isso a própria Angela Carter fala, como aquela avó é muito mais representativa do patriarcado, mais do que o lobo. A avó representa mais o patriarcado. Portanto, são opções que fazemos que vão um bocadinho no sentido de desconstruir o texto, mas eu não quis que desrespeitasse, tal como aqueles disparate televisivo todo que acontece ali. A novela mexicana. A novela mexicana foi... Eu senti-me protegido, não senti insultar nada, porque a própria Angela Carter era muito crítica da televisão. Sim. Ela era muito crítica dos modos de produção da televisão e da capacidade da televisão chegar a um resultado interessante. Apesar de depois ela ter participado em programas de divulgação cultural, sobre cinema, mas ela acreditava muito mais no cinema, por exemplo, do que na televisão. Tu foste para a novela mexicana Eu já. fui mais para... Aquela expressão para desculpar aquela crítica, a gente mas sim, como eu estava a lembrar disso, como ir para lugares até bastante descontraídos, simples, mas que nos transforma, como no início. Reutilizar este transparente Plástico. é uma coisa tão usada, mas que de repente quando estás neste ambiente, Sim. pronto, é magia, não é? ao mesmo tempo faz todo o sentido aqui para Pronto, e chegar. depois queria ter essa liberdade, haver uns momentos em que eles estão mais no corpo e nós deixamos de ouvir a voz para uns minutinhos. Que só fazem ali umas coisas como falei e vem o tal E tal, que ganhar. descobrir. Não, mas aquele... Desculpa. A Carla e os três elementos masculinos dele é que também estão ali debaixo do plástico, também deixa de haver texto. Sim, é verdade. Sim, Há a voz da Sofia, cantando. não, mas ele e o Rui está. Nosso bailarino. O Rui começou a ter que dar um bailarino. Mas está com o bailarino, tem uma blusal, uma pessoa curiosa. Tem um bocado de poeira. Tem um bocado de meu poeira, mas depois completamente composto. Diz? Pareceu ter um bocadinho de capoeira, mas depois. Na verdade, vários momentos. Quando os meus colegas músicos Não fazem a música custa demais. não fazem música curta mais, eu fico assim, olha, quantos interruptos não fiz estas horas de movimento, está certo, vamos siga. Mas foi um desafio. É criada por ele. Mas, Eu dou-lhe assim 2 ou 3 lá mirada, que é absolutamente criada por ele. E foi um momento de grande respiração sem Foi. parar. Eu não sei se alguém quiser também fazer algum comentário ou colocar alguma questão. Estou aqui um bocado mais dada para eles, mas estejam à vontade. A ideia é que seja uma conversa. Pronto, estamos aqui, a ver ninguém quer fazer nenhum comentário. Eu tenho mais uma curiosidade. Pronto, a Angela Carter acaba de dar aqui muitas questões do jogo do especialismo, que é uma coisa que também se fala muito sobre, que ela joga muito nesse lugar do excesso também, mas vamos para aquele lugar em que eu olho e eu não consigo deixar de olhar uma peça que é teatro, mas é do Francisco Marques, que eu acompanho há muito tempo. Claro. E tu tive a ver muitas vezes este jogo em que há o texto, mas há sempre qualquer coisa a acontecer, muitas vezes a nível físico, que desafiam aquilo que seria uma representação natural do texto. Há momentos em que isso também acontece.
o olho é a alimentação, mas há muitos que dizem que é quase como esse desdobrar entre aquilo que está a ser dito e aquilo que está a ser executado, ou que está a ser e isso comecei a ver, eu vi isso, comecei a pensar, será que eu já estou a ouvir isso porque é do Francisco Camacho? Mas não. Não, mas isso é naturalmente intencional, mas isso faz parte. Isso para mim não é menos teatro. Não, certo, pois. Não é menos teatro do Claro. teatro que eu gosto. Eu não gosto todo do teatro, mas gosto bastante de algum teatro. E algum teatro foi muito importante para mim. E quando estudei teatro em Nova Iorque, nessa altura pensei que era teatro, esquece lá a dança, que não tem interesse nenhum, mas depois regressei à dança, mas não queria a dança. Precisamente por essa capacidade de abstração que a dança tem mais presente. Mas o grupo de teatro que me fascinou foi o Sister Group. O Sister Group é a desconstrução total. Isso é Não, claro, o teatro faz isto. Sim. E, portanto, eu acredito nisso. E, portanto, queria trabalhar isso. Não queria vir fazer uma abordagem mais convencional do teatro. Queria trazer o que são as minhas crenças, como eu vejo, como eu gostaria. Isto não é que não gosto de ver muito teatro, outro teatro que não é aquele que eu faria, mas também gostava de ver mais peças daquele teatro que eu faria, às vezes. Gostava que houvesse cá um bocadinho mais uma ou outra do Sister Group, que eles têm em Portugal. E gostava. Mas não haver pouca escola de mesmo. Mais um ou dois. Sim, a escola também estava a fazer teatro muito convencional também. Portanto, eu gosto dessa. Portanto, se calhar também depois gostava. Um dia até pensar um bocadinho. Teatro. Pois, esse Não, é o verdadeiro desafio, não é? Teatro, adormecer às didascálias, essas coisas todas que para mim não são para adormecer. São para ler e perceber a intenção e depois. Agora, nós respeitámos muito, nós alterámos pouquíssimo o texto, pouquíssimas alterações. O texto está alterado praticamente nem nunca. Sim, coisas que não falem, portanto. E é isso. E pronto, adicionámos sons. Brincámos mais com os sons, porque a certa altura entusiasmámos e queríamos então vamos criar ainda, para além dos que além dica, vamos criar mais sons. O porco, o facalhão, aproveitámos essas zonas para criar mais sons. E depois deixámos que é que fala. Eu queria chegar aqui a uma zona mais teatral. Foi um terror para mim, não é? Foi onde dámos mais dias e horas de ensaio, foi chegar a esta cena final, porque era onde eu começava a patinar. Foi muito. Não conseguia tomar aqui A casa fala, o Vitor faz um olhar. Pronto, foi a parte que me foi mais difícil, também porque fazer em teatro uma coisa que tem lareiras, que tem transformações ao mesmo louco, que é possível fazer de uma forma realista, e portanto tinha mesmo que encontrar aqui uma guia, depois foi esta, que são as sensações destas pessoas, que é a interioridade delas, com esta marcadora aqui à frente. Isto já está no texto, aquela desdobra das falas das primeiras em voz interior e a voz do diálogo com o lobo, isso já existe, mas queria fazer ele de luta, mais eu acho que também tem a ver com as características do texto. Foi feito em. Não sei se isto é feito. É escrito em 79, feito em rádio em 80. E feito em cinema em 84, que eu vi. 84 ou 86, já não sei. Acho que 84. Eu vi o filme quando estreou em Portugal. Teve muito Teve impactante, muito sim. impactante. Do Neil Jordan. Sim, super misterioso, lírico. Há aqui uma dimensão mesmo de mistério. Barra terror, ou seja, de O repente. filme é muito. Espera aí. Foste ali para o terror. Não. Não vais pôr mistério. Mas, Carlos, não queres dizer
gostava de saber se quer colocar alguma pergunta específica. Algum comentário, uma pergunta? Mas posso também acrescentar que realmente há aqui um conceito que também foi importante, pelo menos para mim, no processo criativo, que não foi mencionado. Também há no texto, este foi mais ou menos mencionado, a ideia de perigo, associada a várias coisas, não é? Emancipação, crescimento, viagem, casa. Mas também há essa que é logo dita ao início, também é uma frase que me marca neste texto, que é como o meu medo não me servia de aprender. Parece um bocado, eu vejo isso um bocado trágico, não é? O meu medo não me serve, eu aprendeu, mas a que custo? Há uma certa, não sei se combinação não sei se é perda de inocência, mas é o fim de qualquer coisa, estás a ver? O fim de uma cantora, o fim de uma adolescência ou de uma probabilidade, não sei. E depois há esta questão do sonho associado ao pesadelo, que é também dito ao início, quando a Neves chega, precipita nesta terra inóspita um torpor do ser, um sonho prolongado que se transforma de quando em quando em pesadelo, como quem diz. Este espetáculo pode ser um sonho prolongado, às vezes pode ser um pesadelo, e dá essa liberdade onírica. Também falámos um bocado do Lynch, do Mulholland Drive a certa altura, esta coisa também é assim, acho que é ficar inspirado nisso. E da Sofia Cocó. Sim. Portanto, às vezes tantas quando estás no processo criativo e tens das possibilidades, é difícil fazer escolhas, então acaba por ser, pelo menos do meu ponto de vista, acaba por dia a dia, hora a hora, se calhar até minuto a minuto, utilizar os meus filtros criativos para ir ao encontro daquilo que pode funcionar, pelo menos hoje, e se funcionar hoje pode ser que seja recuperado para funcionar amanhã, sempre que amanhã eventualmente é a apresentação do espetáculo. Eu gostaria só de aproveitar para partilhar, porque vejo aqui muitas caras que eu particularmente não vejo frequentemente, algumas, dizer que a Escola de Mulheres basicamente somos uma equipa de 4 pessoas. Eu, a Marta, a Maria João e a Inês. E este elenco foi escolhido por audição, que é uma das práticas que esta companhia faz questão de manter. Tem sido muito gratificante para nós, desde que começámos a fazer, proporcionar audições em teatro, que é uma coisa que não existe. Existe muito pontualmente, na verdade. Tem-nos proporcionado encontrar. As pessoas têm que pagar para frequentar para depois ser escolhido. Também não é um workshop de Não. Eu acho que é bom nós começarmos a falar. Isto tem-nos trazido grandes encontros, temos conhecido atores incríveis. A Sofia já é um terceiro projeto que faz connosco, mas também foi escolhida por audição, foi o Francisco quem escolheu. Com a Carla, com o Carlos e com o Vítor foi a primeira vez que trabalhámos connosco, mas temos muito. Eu já fiz uma leitura. Mas não disse nada. Já se mais feito coisas. Mas era só partilhar que esta companhia, portanto, não é a companhia Escola de Mulheres, este é o elenco que foi selecionado, faz parte deste projeto e que se vai continuar a cruzar connosco naturalmente noutros projetos futuros, e é assim que a companhia tem feito a sua dinâmica, que é de também criar e abrir portas para oportunidades a quem está no mercado de trabalho e oportunidades a quem está deste lado de renovar as cumplicidades sempre que possível e de conhecer novas pessoas que são benéficas para nós. E eu não sou suspeita de dizer isto porque é uma companhia com uma ética no trabalho e na relação com as pessoas, com ética nesse. Sim, obviamente. Posso dizer que trabalho em teatro desde 95, é a primeira vez sem me encontrar de trabalho. Isso também é desculpa A recente. primeira vez, desde que trabalho em 95, 1995, tenho um contrato de trabalho. Não um contrato. Não é só um contrato de prestação de serviços para pagar com assim. Não. Obrigado. Não é para agradecer, é de lei. Eu sei, mas este é o Brasil que eu não vivemos. Mas, uau. Uau. Ninguém quer comentar nada, ninguém perguntar nada. Já não tem mais para isso. Os planos. Mais por nada. Mas vai ter palma, não foi por isso. Depois, exatamente. Foi a minha primeira peça radiofônica, então achei muito interessante. E não
estava à espera e me propus muitas das vezes a fechar os olhos e tentar mesmo entrar nesse ambiente. E fazendo isso, a Marta trouxe no início da fala a questão subjetiva. E para mim a questão subjetiva de toda a peça foi em relação ao assédio, em relação à violação e muito, muito enfático para mim, enfim, a violação. E aí eu, pensando nisso, pensei, obviamente, no caso do La Manada, caso em Espanha, que os meninos se auto-intitulavam lobos e que saíam à manada para a casa, exato, para violentar. Teve pouca expressão aqui em Portugal, mas de toda forma foi um caso muito emblemático e usando essa terminologia, né? essa analogia. E quando eu li a peça, quando minha esposa me convidou para vir para a peça, eu pensei que a gente ia abordar um pouco a ideia de mulheres que correm com os lobos da Clarissa Piconi. Então fiquei um pouco surpresa, por que não? Mas também. E bom, comentário esse, mas eu gostava de fazer uma questão aos atores e atoras e atrizes, né? Que a gente tem falado. A gente tem pegado um pouco aqui. Que atriz. Mas pronto. Nessa sensação dos lobos, como que vocês se sentiram nesse papel, sobretudo os homens, de representar esse lobo? E muito aqui no pensamento vinculado à violação, ao lobo feroz, à ideia corpórea que já foi trazida anteriormente, e as mulheres também, nessa representação enquanto lobo, mas também enquanto a vítima, ou não, exato, nessa relação com o lobo. Vou ter palmas. Neste universo, o lobo apresenta-se não só como esse lado, que é uma espécie de resultado de algo que é a sua função dentro do patriarcado, mas também muito como outcast, e portanto também como aquele que é posto à margem. E na verdade, não só como sendo um predador, mas algo de um posto à parte cujo papel é aquele que ele conhece. E ao sair desse papel de alguma maneira, aquilo que nós encontramos, parece a mim, e contrariam-me se não concordarem, ao sair desse papel, de alguma maneira, encontra algo que para ele também era desconhecido. Ou seja, no sentido em que o patriarcado estabelece papéis para todos os sexos e, portanto, estabelece um determinado sentido. Aquilo que te dá, aquilo que é o teu sentido na vida, quer gostes, quer não, quer seja uma coisa que te oprima, quer seja uma coisa que não te oprima, mas que te obriga a ser aquilo. E aqui tudo isso é posto em causa, não só, ou seja, não é só um carrasco de qualquer coisa, num determinado sentido, mas ele próprio também é posto aqui como um elemento que descobre um outro sentido, algo que faz sentido também. Portanto, não é só esse lobo. É muito bom. Vai ao encontro. Mas é exatamente, ele traz uma ideia das masculinidades tóxicas e tudo. E há vários tipos de lobo, e há lobos, há lobisomens, não é? Há ali uma história no meio que não sei se a maneira como nós a fazemos se é direta a compreensão, mas a história do lobisomem. Sim, não sei se estamos a ver se está a caçar um lobisomem ou se está a caçar um lobo. Mas A caçar um lobo. a caçar um lobo. Não é? Um lobo que está numa estaca e assim que é espetado na estaca transforma-se num homem. Não é? Ou seja, ele caça um lobo. E ainda temos uma voz de sonho do capuchinho ao ouvir esta história em que houve um lobisomem dizer agora havia aquela do mesmo tipo da tua. E ela dizer eu tinha pena dele. Eu acho que vejo sempre. Adorei a tua pergunta. Acho que às vezes em teatro, independentemente de ser trabalhar mais ou menos a personagem, é perceber que há coisas que têm a sua condição. É como aquela história do sapo e do escorpião. Sim. Vai atravessar o rio e pede para o sapo para o transportar. E não vais ficar, porque se me picares nós vamos nos afogar. E a meio do rio ele pica o sapo. Dizemos que é que me picaste? Nós vamos afogar porque tu és um sapo e eu sou um escorpião. Sim, é curioso. Sempre procuramos, quer dizer,
do trabalho de desconstrução do Francisco, a nível estético e formal. Desculpa, porque também há os lobos que salvam a vida a uma criança que ficou sem mãe, não é? Que criam uma criança e que, sei lá, acho que há vários tipos de lobos, não é? E vários tipos de, mais ou menos, em que está associado mais ou menos perfil a essas figuras. Quer dizer, agora. A parte dela também nesta peça, e no conto também não, ela misturou, no fundo ela fez uma pesquisa muito grande sobre todos estes contos populares e infantis, não é, que nós conhecemos, em que em todos a personagem feminina é sempre maltratada ou vista como uma tola ou pronto, onde a inocência e a burrice estão ali com um blur. E é sempre um objeto sexual, não é? Portanto, e ela misturou isso tudo, eu acho que é daqui nisto, e estas camadas todas que vai, pronto, e tudo isto pode estar associado a arquétipos e a situações arquetípicas, não é? Lá está, pode ir para o sonho ou para o pesadelo. Mas também associado à forma de trabalhar do Francisco, da desconstrução, ficou logo presente que esses papéis, digamos, que à partida são estabelecidos pela sociedade patriarcal, a Zuinelli, como conhecemos, que iriam ser alterados, mas, no entanto, teríamos também que ter a consciência deles, não é? E é por isso também que na cena final a Capuchinha, ela, de alguma forma, ela, ao aceitar, livrar-se do medo e enfrentar o perigo, mas, no fundo, ela vai ao encontro dela, daquilo que ela quer. Não é só Daquilo que ela pode querer. daquilo que ela pode querer porque ela quer, não é porque ele quer. E é como ela quer. Não quer, sei lá, não quer a bruta. Se bem, há quem gosta, a bruta. Ela diz, agora és um terno, não é? Porque, e não só no sentido da mulher que está a domesticar o homem, ou que está a domesticar a besta, é neste sítio em que estamos em igualdade. Somos ambos animais, ambos temos desejos, ambos temos vontade, mas eu não vou fazer de tolinha ou da coitadinha, não é? Ou que vai ser comida pelo lobo, não é? Ou que se ri no fim, tipo, comer, não é? Ainda hoje, se não sou isto, fica tipo, oh meu Deus. Mas pronto. Felizmente já passei a cidade, portanto. Não podia pregar-se com uma amiga, mas sempre já pensei com uma amiga minha, também já está sempre, ela dizia assim: ai pá, está-me a fazer falta assim. Vou na rua e sinto-me invisível. Ai, eu adoro isso, é tão bom! Passar aquela coisa que está a dizer, sei lá, estás vestida de uma maneira ou de outra, as pessoas olham, quando és mais nova, pronto, estão sempre ali a olhar para as tuas mãos, para o teu rabo, não sei o quê. Pronto, agora também olhar para os homens, mas é uma coisa que nós crescemos com isso, não é? Às tantas, temos que pôr uma capa também, não é? Tipo, estou nas tintas, eu, pá, quero lá saber. Isto para voltar aqui à conversa, essa cena é curioso porque tenho as minhas amigas dividem-se em dois grupos nessa cena, que é umas ficam também chateadas, ai parece que os lobos são bonzinhos, mas os lobos são lobos. Pois, mas há este lado anormal que está aqui também, que aparece nas histórias, em todas estas histórias também, a menina que foi criada pelos lobos. Era um bocado aí nesse sentido que eu queria dizer qualquer coisa, que é, curiosamente, pronto, o meu olhar sobre este texto, à medida que fomos trabalhando, como é evidente, e fomos, ao mesmo tempo, desconstruindo, mergulhando e enterrando, perceber o brilhantismo da Angela Carter. Pronto, isto sou eu, no meu fascínio, que se, por um lado, ao pegar nesta história e ao pegar no lobisomem, na figura do lobo, são duas entregas que transportam já em si alguma pré-definição, alguma ideia de destino, de fatalidade. O lobo transformar-se-á para todo o sempre em lobo, as
cheia, blá, 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 e, por outro lado, a história, os contos tradicionais que acabam infalivelmente da mesma forma, por isso é que, não é? Por isso é que ela também pega neste pretexto para poder desconstruir de uma forma, às vezes, bruta, porque conta que toda a gente conhece esta ideia. E isto para dizer que eu nunca recebi o lobisomem como um vilão. Portanto, mais facilmente eu fui para a ideia da avó e da mãe como agentes perpétuos, porque essas questões, agora estamos em 2024, estão muito menos discutidas, mas nos anos 90 eram muito discutidas. Não é? A acusação de vocês são responsáveis por isto, aquilo, era verdade. As mulheres foram, e ainda são, mas foram muitas educadoras e as perpetuadoras dos códigos todos. Portanto, em termos de acho que não só a Angela Carter foi muito inteligente na maneira como pegou nos pontos tradicionais e nesta figura do lobisomem para entregar este texto, como o Francisco foi muito inteligente na maneira como se apropriou de 6 atores com códigos de entrega de texto muito diferentes e que nunca quis uniformizar. Eu acho que isso é uma opção brilhante. Assim como foi a ideia de pesquisa de atravessar o espetáculo, e não o texto, o espetáculo, nas novas possibilidades de comunicação, de entrega, de discurso cénico, porque é um espetáculo para ser visto, não é um espetáculo para ser ouvido. Portanto, eu acho que todas estas questões ecoam muito na maneira como a coisa foi entregue e pensada e partilhada. Pronto, era só. Alguém quer fazer mais alguma comentário? Não sei se algum dos atores que pertencem ao grupo de teatro técnico tem alguma questão que não é claro. Não, eu Então, terminamos, ninguém quer fazer a Eu série. posso fazer uma questão só? Sim. É quanto tempo é que durou o processo? Eu não sei se vocês falaram sobre isso, mas pode não ter escapado. Quanto tempo é que... Mês e meio. 6 semanas. Pensava que era 2 meses. Não. Não, Nós já tínhamos 2 meses. 6 semanas. com... E com regularidade? Das 10 às 5. das 10 às 6. Desculpa. É que era para buscar 10 Não ficava das 9 às... Vão avançar O no tempo que tem. Sim, 5 dias por semana, Portanto, não... 7 horas para Claro, cada não vez. sei se tivéssemos mais uma semana, maravilha, mas eu acho que o espetáculo não foi como sim. Eu também acho. E eu, enquanto a trabalhar bem no período que temos, e acho que trabalhámos muito bem no período que temos. É evidente que se tivéssemos mais uma semana ou duas, a coisa tinha crescido para outro lado. Sim. Mas acho que o espetáculo não foi comprometido por este tempo. Estava pronto, estávamos prontíssimos para estrear quando estreámos. Com essa dinâmica, não há dinheiro para estarmos 2 meses a ensaiar, muito menos com uma dinâmica de. Agora, não é? No caso da companhia, temos 3 semanas de ensaio. Mas Nós antes normalmente. ficávamos 4, de quinta a domingo, e percebemos que nós fazíamos uma travessia do deserto entre a segunda e a terceira semana. Então a nossa opção foi: vamos encurtar a carreira, perdemos uma sessão na realidade. Isto é duro. Fazemos quarta a domingo, são 5 dias por semana, fazemos 15 sessões em vez das 16. E é muito mais confortável para a equipa e em termos de público a coisa funciona melhor. Porque senão nós chegámos a cancelar espetáculos porque não temos público. A verdade é esta. Porque agora esta dinâmica dos 4 dias em cartaz, o público tem que ir a correr, porque senão acaba e estes que têm canções mais Não longas. pega. Acabam por Canções longas. Não pega. Não pega. Portanto, em termos de divulgação fora do boca a boca, dos círculos normais, de redes sociais, etc., se a comunicação social não pega, não há, basicamente.
Mas pronto, mas Nós se não estamos a tem pagar essa uma comunicação empresa digital. de assessoria de imprensa e não tivemos um jornalista para essa imprensa. Eles estavam. Mas é Estamos a dar costas. É serioso. Conversa para outra Não, porque nós somos do tempo, nós somos do tempo. O que é que se fazia? O ensaio de peça era minicar. Claro. Minicar no festival. Vinham montes de jornalistas, assim tipo 10, todos eram bons. Fazia-se o ensaio, não eram montes. Depois apresentava-se os melhores, todos os não eram montes. Ela não trabalhava nisso. Mas era, sim, era fazer CCB. Olha, o CCB agora foi pela inglês. Não, Lá vai uma pessoa com uma revista digital. Ela queria fazer uma pergunta. Não, só que me chamou a atenção o processo de ser tão curto e tão rápido. Só um comentário a respeito do processo criativo. Não sou do teatro, não conheço, mas achei bastante interessante a coisa de fluir autonomamente, né, de cada ator dentro da sua linha de atuação, fazer a sua leitura e a sua representação daquilo que acontece. E acho que isso permite tanto atualizar, não é, o texto, como cada um, no seu tempo, com as suas características, faz o que pode fazer e oferece isso na sua potência também. Achei bastante interessante. Mas pronto, agora já que no final foi só um mês e meio de preparação, e aí eu fiquei com a questão, o ciclo de vocês de produção e de criação, atuação e pronto, quando vai ser o próximo, quando os ciclos são assim Nós temos duas criações por ano, por norma, para além de um ciclo de leituras encenadas que fazemos desde 2012, coordenado pela Marta, que era um ciclo que acontecia 6 vezes por ano, ao último sábado de cada mês, entre maio e outubro, que estamos a querer reinventá-lo e que para 2025 se calhar vai ser transformado numa outra coisa. Não é se calhar vai. Temos duas criações que temos por ano, duas grandes criações, que duram em média 2 a 2 meses e meio de criação, em média, depende da dimensão. Não, é de criação e apresentação. Criação e apresentação. Vai dos 2 aos 3 meses, depende também da dimensão do projeto. Normalmente são 3 meses, mês e meio, não, 2 meses e meio. Mês e meio de ensaios, 3 semanas de apresentação. Apresentação dá 2 meses e meio. Fora a preparação toda, a produção, Obviamente que internamente isto para nós é outra questão. Nós começamos a trabalhar na coisa, há a produção, acontece muitos meses antes, as reuniões com o Francisco, começaram a acontecer no ano passado. Pronto, há todo este trabalho de preparação prévia. Mas que é bom, que é importante, para as coisas amadurecerem, não é? Neste caso, quando desafiamos ensinadores de fora, a possibilidade de entregar assim, não há um texto, não, tu é que escolhes. Portanto, espaço, tempo para amadurecimento, para imagina que eu propunha um texto que nós diríamos, não vai dar, não é? Dificilmente isso iria acontecer, mas poderá acontecer, não é? A partir do momento em que entregamos uma escolha. Portanto, há que ter tempo para as coisas amadurecerem, para se chegar a um entendimento, para depois, quando se parte para as tábuas, ser um espaço de total liberdade. Vocês também fazem acolhimento. Sim, nós quando não estamos em criação, estamos sempre a acolher. Somos muito queridos. Eu gostava só de reforçar as nossas criações, porque é que nos é tão fácil, num curto espaço de tempo, fazê-lo. Porque temos o privilégio deste espaço ser explorado por nós. Ou seja, nem todas as companhias têm a possibilidade de ensaiar, de criar, no espaço onde vão apresentar. Isto é logo uma maravilha, porque o próprio Francisco tem a possibilidade de estar a conceber o espetáculo plasticamente e espacialmente no espaço onde vai fazer. Outra coisa é, nós para o ano, vamos estrear um espetáculo, a primeira criação do ano vai ser no São Luís, vamos ensaiá-lo aqui e temos 5 dias para o adaptar ao São Luís. Isto é ingrato. É toda outra dinâmica. Portanto, quando se trabalha, tens o privilégio de poder
trabalhar no espaço que representas, isso facilita e poupa-te algum tempo. Então, permite-nos que o espaço seja um bocadinho mais apertado. Para além das questões muito práticas, que era isto que a Marta aqui me falava, efetivamente nós somos uma companhia com muito boas práticas laborais, mas isto tem um preço muito elevado, porque nós celebramos contratos de trabalho, e vocês todas que trabalham em empresa sabem perfeitamente, o que é que custa um contrato de trabalho a uma entidade empregadora. E nós, quando contratamos as pessoas, não retiramos do caixa delas o que nos diz respeito. E muitas companhias estão a fazer isso, infelizmente. Também depois implica fazer aqui um cálculo para também o tempo. Ou seja, Não temos orçamento, não temos uma semana mais orçamento. mensais, uma equipa de 6 pessoas, são só mais 10.000 euros. Neste caso, por exemplo, nesta produção, estavam previstos 5 atores. Depois, com as audições, isto tornou-se muito complicado. Eu e o Rui fomos para casa pensar. O Francisco partilhou connosco. Epá, eu gostava de ter mais um ator ou um ator. E nós fomos para casa. E eu liguei para o Francisco, falei com a Marta, depois liguei, olha Francisco, queres mais um ator ou uma vez? Tu podes. Cortas no cenário. E foi a opção. Apostas nas pessoas, cortas. O cenário é perto da casa. Tudo recuperação de coisas que já existiam na companhia. Há uma coisa ou outra que tem que ser adquirida. Mas às vezes Tudo é importante. a questão Realmente, das pessoas. desde que falamos até em conversas sobre os conteúdos e as decisões artísticas, há toda uma economia na arte que também é importante. Devemos ter consciência delas. Mas realmente aqui não, foi uma ótima opção. Quer dizer, não diria isso Sim, na realidade. porque efetivamente não diria. Pronto, se calhar esse desafio trouxe um engenho que. Se por um lado aquilo que tu abdicas é um olhar que é sempre, que eu acho que é sempre muito importante, teres mais um olhar sobre, não é? Portanto, para mim é sempre triste quando tens de abdicar de um olhar para acrescentar ao projeto. Por outro lado, abre uma possibilidade de, enquanto o encenador, criador, o pensador do objeto, se tem essas valências de poder construir a sua imagem. Portanto, há um lado que se perde, há um lado que se ganha. Nada se perde, Vai, se transforma. Lá dizia a vozinha. A vossa. Ah, não. A vossa e a A nossa. desconstrução ao fim Antes do de cá, é verdade, é isso. Ao fim do patriarcado. A paridade. Muito obrigado.